arrebatados no Senhor, foram tocados, foram ministrados, receberam, né, foram quebrantados, foram cheios de Deus aqui, crianças, gente. Nós temos tido uma geração nesta igreja aqui de crianças com experiências vivas e poderosas com Deus, crianças. Se isso não é graça, se não é o mover de Deus, se não é a confirmação de Deus, que Deus tem estado neste lugar, trabalhando nas nossas vidas, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. E eu quero, pela graça de Deus hoje, algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero começar hoje falando a respeito disso. O que nós vamos fazer com isso? Vai ficar somente em nós? Nós vamos ser o fim desse começo? Ou nós vamos ser os intermediários? Ou nós vamos ser aqueles que o Senhor vai levantar, aqueles que Deus vai levar? Eu quero que vocês saibam de algo, amados. Avivamento, que é uma coisa que geralmente as igrejas clamam, e que às vezes fazem movimentos, e que às vezes trazem homens, pessoas de Deus com renome para dentro das igrejas, para ver se acende uma fagulha, para ver se dá uma despertada. Não é isso. Avivamento é o que a gente faz com aquilo que nós recebemos. Avivamento é aquilo que nós fazemos com aquilo de Deus está dentro de nós. Avivamento é quando aquele que crê, como diz as Escrituras, como diz João, ele sai de dentro dele um rio de água viva, que é a manifestação do Espírito de Deus, que é o que nós temos recebido nesse lugar de uma maneira poderosa, viva e maravilhosa. O que nós vamos fazer? E eu, meditando nisso, o Espírito começou a falar comigo. E eu escrevi algo aqui, eu quero ler. Nunca escrevo nada. Sempre é o que Deus traz na hora, mas eu escrevi. E eu quero ler o que eu escrevi e quero dar continuidade. Amém? Então fique atento. Temos sido abençoados por Deus, agraciados com a sua santa presença em nossas vidas por meio do Espírito Santo, o qual tem renovado em cada um de nós a fé e o amor. Pela sua bondade, Ele nos escolheu, a fim de que manifestemos louvor e adoração a Ele, por meio das nossas boas obras. Sendo assim, não podemos mais ficar apenas observando o tempo passar, sentados questionando os acontecimentos dessa vida. Ele nos deu vida por meio de Cristo, para que venhamos a viver como Jesus viveu, sendo despenseiros da multiforme graça de Deus. Por isso, precisamos dar início a uma nova jornada, aquela que vai nos levar das derrotas para as vitórias, da tristeza para a alegria, das trevas para a luz. Irmãos, precisamos romper com as correntes do passado, da velha vida, para verdadeiramente viver uma vida cristã. Amém? Eu quero começar falando sobre realmente o que é uma vida cristã. Quem aqui é cristão? Amém? Se você é cristão, a Bíblia diz que então você é um pequeno Cristo. E se somos um pequeno Cristo, a nossa vida, as nossas obras, as nossas conversas, as nossas falas, elas têm que manifestar a mesma coisa que Cristo manifestou. Nós temos que lembrar quem é Cristo. Porque de onde surgiu a palavra cristão? Surgiu dos primeiros homens que andavam com Jesus. E eles começavam a fazer coisas que Jesus fazia. Eles ouviam sobre Jesus, eles viram Jesus, e eles começaram a ver homens e mulheres fazendo as mesmas obras que Jesus também fez. E eles começaram a dizer: olha ali um cristão. Olha ali um pequeno Jesus. Olha ali alguém que também tem amor. Olha ali alguém que também age de misericórdia. Olha ali alguém que também é bom. Olha ali alguém que também perdoa. Olha ali alguém que também dá o que tem e reparte com quem não tem. Olha ali alguém que faz milagres, que
abençoa, que ora, que busca a palavra. Olha ali alguém que cura enfermos. Olha ali alguém que se chama um cristão, um pequeno Jesus. Amém? Se você é um cristão, estas coisas, elas precisam exalar na nossa vida. Elas precisam se manifestar por meio da nossa vida. Eu quero começar lendo o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus, ela é o fundamento de uma vida cristã. Então, a vida cristã, meus queridos, ela começa na palavra de Deus. Porque quando nós vivemos e não andamos e não conhecemos a Jesus, nós vamos vivendo por aquilo que nós aprendemos de pais, aprendemos pela experiência, aprendemos pela vida, aprendemos pela observação, aprendemos com leituras, aprendemos. Porém, a vida cristã, ela se baseia, ela se fundamenta sobre a palavra de Deus. Você pode voltar lá, botar o verso 12. E ele diz que a palavra, essa palavra, ela é viva. Essa palavra não é uma palavra morta, não é uma palavra que já passou, não é uma palavra que ela não faz mais sentido, porque ela foi escrita há milhares de anos, não. Essa palavra, ela é viva. Essa palavra, ela também é eficaz, porque quando hoje eu trago ela para a minha vida e eu aplico no meu dia a dia, ela vai gerar e produzir resultado. Ela é viva e ela é eficaz. E é fácil de comprovar e é fácil de ver isso na nossa vida. Se você, por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como também nós fomos perdoados. Amém? Todo mundo conhece essa oração Jesus ensinou aos discípulos, que é a oração do Pai Nosso. E ele diz que se nós não perdoarmos aos homens como ele também nos perdoou, nós não seremos perdoados. Ok, está escrito na palavra, e a palavra diz que ela é viva e eficaz. Será que isso é eficaz? Agora vamos trazer para os nossos dias. Quando alguém te magoa, quando alguém te machuca, quando teu marido ou a tua esposa fala algo que você fica triste, como é que você fica até que vocês conversem? Como você fica, hein? Bem, feliz, trabalha tudo certo, não fique irritado. Hã? Não? Não? E quando sentam para conversar, e cada um fala o que aconteceu, até chegar ao ponto assim, tá bom. Hoje às vezes o pessoal nem fala, né? Porque parece a palavra perdão, parece forte, né? Mas é para ser forte mesmo. Fala o quê? Desculpa, amor. Não, fala perdão mesmo, tá? Quando você fala, tá bom, me perdoa, como é que fica o coração? Alivia, não alivia? Fica leve. Volta à paz. Volta à tranquilidade onde tinha perturbação. Volta à luz onde tinha trevas. Então, o texto diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela é eficaz, sim ou não? E por que a gente não traz isso para todas as áreas da vida? A palavra de Deus, ela é poderosa, amados. E ele continua dizendo que ela é tão poderosa, tão viva, tão eficaz, ao ponto de ser comparada a uma lâmina, que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que ela corta dos dois lados. E ela penetra a dividir a alma e o espírito, que é a coisa mais difícil do homem entender.
alma e espírito. Por quê, amados? Porque a alma, ela representa uma parte do nosso ser, e o espírito outra. A alma é a parte que nós temos maior dificuldade de dominar, porque a Bíblia diz que ela é como uma criança. E a palavra ela é tão poderosa que ela chega ao ponto de tão afiada. E diz assim, não, esse lado eu trato. E depois eu trato esse. Vamos tratar aqui. E depois a gente trata aqui. Vamos resolver isso aqui. Depois a gente resolve isso aqui. Porque ela sabe, ela trabalha na individualidade, na necessidade de cada coisa que nós precisamos. A alma é aquela parte nossa que é manhosa. A alma é aquela coisa que a gente trabalha nas nossas vontades. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu quero louvar, hoje eu estou brabo, não vou louvar. Hoje eu quero ir no culto, hoje eu estou flutuando. Hoje não quero ir no culto. Vontade. Hoje eu quero trabalhar, amanhã também não quero trabalhar. Mas tem que ir, né? A alma é essa criança que ela é volátil, que ela toda hora está flutuando, sentimentos, emoções, dor, tudo isso. Mas a palavra ela é eficaz, que ela tem esse poder de dividir juntas e medulas, e também discernir, queridos, o pensamento e o propósito do coração. Aquilo que é o mais oculto em cada um de nós. Pensamento e intenção do coração. A palavra, ela discerne. E essa noite você já foi discernido pela palavra de Deus. Essa noite, pelo Espírito da verdade, pela palavra que vai ser ministrada aqui, o teu pensamento e a intenção do teu coração já foi discernido. Agora cabe a você olhar e revisitar o teu pensamento e a intenção do teu coração e dizer para si mesmo, eu quero continuar com isso? Ou eu vou mudar a minha história? Porque isso aqui não é aquilo que agrada o Senhor, porque não é o que muitas vezes um cristão deve fazer. Amém? No verso 13 ele continua dizendo que não tem nada nessa terra, nenhuma criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Ou seja, não tem nada que Deus não saiba. Não tem nada que fuja, como diz ali, aos olhos do Senhor. Não tem nada que Deus não possa fazer e muito menos saber. E isso não é para confrontar, isso não é para acusar, isso não é para oprimir você nessa noite. Mas isso é para trazer a sua memória, a sua consciência, as coisas que Deus ele quer libertar você. Aquilo que Deus quer que realmente você possa viver no Espírito e também na verdade. E quando essa palavra diz em Espírito e verdade, ela quer dizer que nós precisamos viver no Espírito de Deus, dirigidos pelo Espírito de Deus. E na verdade é sobre o quê? A palavra. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz. Mas qual que é o grande desafio do cristão nos nossos dias? A palavra, ela vai contra tudo que hoje é falado dessa porta para fora. A palavra de Deus, ela vai contra tudo aquilo que é ensinado dessa porta para fora. A palavra de Deus, ela vai contra tudo, talvez até o que você aprendeu dos seus pais. E aí está o grande desafio. E aí está o grande desafio que nós nos colocamos, ou eu pulo esse precipício, ou eu fico aqui em cima onde estou confortável. Ou eu me atiro desse negócio que, para mim, parece bom, eu estou sentindo bem, mas eu não sei onde vai dar. Ou eu fico aqui onde eu estou confortável, onde eu sei aonde vai, onde eu sei, ou melhor, onde a gente imagina, né? Onde a gente imagina que está seguro. Não existe segurança, não existe estabilidade, não existe. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, bem no dia da angústia. E nós podemos confiar porque nós temos uma esperança e uma fé que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai nos levar com Ele. E nós seremos todos então abençoados.
E não importa, amado, não importa o que qualquer pessoa diga, importa o que você crê. Importa como você está, importa o que está no seu coração, importa aquilo que o Espírito tem trazido a você como revelação. Muitas vezes nós não entendemos o que o Espírito ele quer fazer. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus ele quer trabalhar. Eu vim para cá hoje, bem tranquilo. Mas à medida que eu cheguei no culto aqui, algo começou a me inquietar e me dirigir para outras coisas. O Espírito começou a me colocar em alerta no meu espírito. Por quê? Porque existe uma necessidade. Existem coisas que precisam ser trabalhadas. E talvez não é nem aquilo que eu tinha anotado. Mas Deus sabe do que você precisa. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é eficaz. Eu não sei o que tu precisa. Eu nem sei porque tu veio hoje aqui. Mas você deve saber. E se você está aqui, não é por acaso, não caiu de paraquedas, não. É propósito de Deus, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Ele nos designou, Ele que nos chamou. Mas muitas vezes, por causa dessa criança que se chama alma dentro de nós, a gente não quer às vezes aceitar. Mas aceitar o quê, pastor? Muitas vezes uma verdade, uma realidade. E a gente não quer assumir isso para dentro de nós. A gente fica se escondendo, a gente fica se refugiando, a gente fica justificando. Mas é que sabe, né, tu vê a minha família, tu vê, é porque... E começa, em vez de assumir e se responsabilizar por quem de fato você é e que Deus te fez. Você é responsável pelas suas obras, você é responsável por quem você é. Você é responsável pela sua vida, pelo seu futuro, pela sua família. Deus te deu essa capacidade de responsabilidade. Falta muitas vezes a nós assumirmos essa responsabilidade. Falta muitas vezes a nós realmente encarar a realidade. Porque existe o mundo da fantasia, o mundo do perfeccionismo, existe o mundo da inteligência artificial, que tudo parece maravilhoso e tem resposta pronta para tudo. Porém, meus amados, a vida real, ela é feita de dia após dia. A Bíblia diz que o justo ele vai viver pela sua fé. E de fé em fé é que o justo viverá. É de dia após dia, de desafio após desafio. É de oportunidades, de confrontos, é de mudanças. É que a gente vai viver. E o Senhor tem nos oportunizado a isso. E eu volto agora aqui, tentando voltar à minha fala inicial. O que vamos fazer a partir de agora? Que fomos cheios, que fomos renovados, que o Espírito de Deus ele veio sobre as nossas vidas e tem derramado uma graça maravilhosa. O que nós vamos fazer? E o Senhor me trouxe essa palavra a respeito da vida cristã. E eu quero falar nessa noite, adentrando em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11, sobre o que Deus tem falado no meu coração. Primeira Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Volta o verso 10 e deixa ele no telão, por favor. O texto diz que nós devemos servir uns aos outros. Você pode ler comigo isso junto? Vamos lá? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Você pode levantar sua mão assim agora? Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar essa igreja, Pai. Senhor, eu peço, Espírito Santo, que por essa tua multiforme graça, Pai, o Senhor possa despertar
o espírito de cada um para aquilo que, ó Deus, é a vontade do Senhor sobre, ó Deus, os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu não me conformo, ó Deus, com a monidão, com a frieza. Pai, mas em nome de Jesus, eu sim, aceito e recebo com alegria que os irmãos eles possam viver, ó Deus, fervorosos no Senhor, servindo como ao Senhor, ó Deus, e também aos irmãos, assim como diz a tua palavra. Eu os abençoo e que o seu Espírito esteja pronto para receber aquilo que o Senhor quer falar a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra diz que nós devemos servir. E eu quero começar falando da vida cristã pelo servir. O Senhor nos chamou ao arrependimento. E o Senhor nos deu o batismo como uma confirmação da nossa fé. Por isso o batismo, ele é apenas um ato simbólico na nossa vida natural, porém, na nossa vida espiritual, ele traz um rompimento, ele traz uma abertura, ele traz os céus abertos sobre a nossa vida, porque nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, nós estamos obedecendo uma ordenança do Senhor. E há duas coisas na vida de um cristão que muitas vezes nós ficamos enredados. Uma é quando o Senhor, ele diz que nós devemos fazer uma coisa e nós não fazemos, nós ficamos enredados. Por quê? Porque o Senhor nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção direta e nós não fazemos. E nós temos que ter o cuidado com isso, pois o texto diz servir uns aos outros. E nós precisamos nos perguntar o que fazemos, o que vamos fazer com essa nova realidade, o que vamos fazer com este novo tempo. E o Senhor, ele chama a nós, a cada um de nós, que fomos abençoados, que fomos renovados, que fomos cheios, a servir uns aos outros. O Senhor, ele diz que cada um deve servir como? Conforme o dom que recebeu. Como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Mas que dom! Mas que dom que eu tenho, pastor? Mas eu não falo em línguas. Mas eu não profetizo. Que dom que eu tenho? Amado, você é cheio de capacidades. Deus, ele te concedeu várias capacidades. E aquilo que Deus te deu, não te deu para consumo próprio, mas para servir. Quando nós falamos na igreja, repetidas vezes, nós falamos, vamos servir a Deus. Alguém vê Deus aqui com os seus olhos? Alguém vê? Sim ou não, gente? Não. Mas olha para o lado, você vê alguém? Sim. O que tem dentro dessa pessoa? O Espírito Santo, Deus. Somos o templo do Espírito. Quando nós servimos o nosso irmão, nós estamos servindo a Deus. Quando nós colocamos à disposição o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa capacidade, as nossas mãos, o nosso tempo, são os nossos dons que Deus deu. E quando nós fazemos isso, amado, nós estamos agindo como bons despenseiros da multiforme, o que? São as várias formas de graça que Deus distribui a cada um pela vontade dele, para que cada um de nós possa redundar em louvor e glória ao Senhor. Nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. E é fato que muitas vezes, quando você faz uma boa ação para alguém, o que a pessoa diz? Graças a Deus. É ou não é? Isso é o cumprimento da palavra. Isso é, mais uma vez, a palavra sendo viva e eficaz. Porque quando nós fazemos algo a alguém, essa pessoa ela é tão grata que não consegue nos retribuir. Mas ela diz, graças a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. O Senhor nos dá isso como algo que cada um de nós, no reino, no seu reino, devemos buscar por obediência. Isso é uma direção direta. Isso é algo diretamente da parte do Senhor para as nossas vidas, para que nós venhamos a ser abençoados. E no verso, então, 11, ele diz o quê? Então, se alguém fala,
que fale de acordo com o quê? A sua vontade. Não. Ele diz que fale de acordo aos oráculos de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, a revelação de Deus. Não podemos distorcer, não podemos nos omitir, não podemos enganar aquilo que Deus já tem colocado sobre nós. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que não for sim, sim, ou não, não, é do maligno. E quando nós escapamos, quando nós queremos justificar o nosso não servir, é porque nós estamos então, e aí estamos sendo usados, justificando. Só que quando nós estamos em necessidade, a quem nós recorremos? A Deus, né? E aí Deus assim fala para nós, tá, mas e... lembra aquele dia? Vamos lá, lembra? Tu lembra? Lembra aquele dia, irmão? E aí, o coração da gente fica como? Queridos, que nessa noite, o Espírito de Deus, ele possa constranger a cada um de nós, segundo as obras das nossas mãos. Nós não podemos mais ficar acomodados, parados. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O cristão, amados, ele vive para dar fruto. Olha o que diz lá em Efésios 6, 5 ao 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. E como? Como que eu vou obedecer? Com temor e tremor. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O que é temor, queridos? Eu sempre traduzo temor como ter amor. Não é ter medo, temor não é ter medo. Temor é ter amor. Porque quando nós, e talvez para algumas pessoas por causa da criação, diga criação. Quando ouve a palavra assim, obedece, já dá, quando vê até um calafrio. Hã? Quando fala obedece, talvez possa remeter a coisas lá do passado, da infância, com o pai, com a mãe, e que é pesado. E aí você conhece a Cristo, você ouve a palavra e a palavra diz assim, obedece. Obedecei, como diz o texto. Já pensa assim, de novo aquela opressão. De novo aquele peso. De novo aquele jugo pesado. De novo. Não é isso, queridos. O obedecer a Deus é o amor a Deus. Infelizmente, os cristãos, eles vêm à igreja não porque amam a Deus, eles vêm à igreja por medo do inferno. Eu gostaria que você se perguntasse nessa noite, você vem à igreja por quê? Porque você ama a Deus ou porque você tem medo que o teu pecado vai te levar para o inferno? Quando nós vivemos com medo do pecado, que vai trazer uma consequência errada, significa que nós não entendemos nada ainda. Por que você obedece? Agora talvez não mais, né? Já são adultos, casados, têm família. Mas quando morava com o pai e com a mãe, por que você obedecia o pai e a mãe? Quando eles xingavam, quando eles brigavam com você, às vezes até pegava a varinha, né? Mas depois o que você fazia? Você nunca mais olhava para a cara deles, né? Não? Sim, né? Abraçava, beijava, brincava, até pedia perdão. Por quê? Porque ama. Porque ama o pai e porque ama a mãe. E a mesma coisa é com Deus. Deus, ele não quer que nós vivemos como filhos que têm medo.
mas como filhos que amam. E filhos que obedecem porque amam, e não porque têm medo de uma consequência. Quando virar essa chave na sua cabeça, no seu coração, muda a sua vida. Porque você não vive mais todo dia se cuidando. Ai meu Deus, eu não posso pisar aqui. Ai, eu não posso ir por ali. Ufa, escapei dessa hoje. E é assim quem vive por medo. Fica o tempo todo se cuidando. Fica o tempo todo aqui. Ai, isso aqui eu não posso. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Vive por medo. Não vive por amor. Quando você entender, quando você deixar descer o seu coração, que você vive por amor a Deus e não por medo de Deus, a sua vida vai mudar totalmente. E aí você não vai sentir mais esse negócio de, porque se obedecer, não, está tudo certo, eu não tenho problema em obedecer, porque eu amo. Porque quem ama obedece, e não tem problema. Quando a vós, servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, com sinceridade, como também a Cristo. E, pode continuar agora. Não servindo à vista, como para agradar a homens. Olha como ele diz que nós devemos servir. Nós devemos servir, não ficando aquele negócio, o chefe está aí? Chegou já? O pastor está aí já? Fica preocupado se o pastor já chegou. Fica preocupado se o chefe já está, se a mãe ou o pai, fica preocupado com o outro. Por quê? Porque não quer fazer aquilo que deve fazer. Ou está fazendo o que não deve fazer. É isso que ele está querendo dizer. Olha, vocês não devem servir só porque alguém está vendo. Agora pense comigo. Deus está vendo o tempo todo. Deus te vê o tempo todo. Não tem como fugir, não tem como esconder, não tem para onde ir. Ele sabe o que tu faz. Ele sabe o que eu faço, não tem como se esconder. O que a gente quer se enganar, hein? O que a gente quer se enganar, achando que não, porque não conta isso para o chefe, ou porque não faz isso para o outro, ou porque o pastor não sabe, não tem problema. Meu amado, a treta é tua. Deus está vendo e você vai lidar com ele, não é comigo, não é com o seu chefe. Quando nós entendemos que a gente faz por amor, e não porque eu sou escravo, não porque eu sou obrigado, não, tudo é uma escolha. O Senhor, Ele tudo nos propõe, eis que põe diante de você, meu amado, a bênção ou a maldição. Eis que eu ponho diante de você, você quer que a bênção corra atrás. E eu falei para alguém esses dias, e a pessoa não aceitou, disse que eu estava amaldiçoando ela. Eu disse assim, olha, não adianta você correr dos problemas, porque os problemas é que nem a bênção que corre atrás daquele que é abençoado. Porque a bênção corre atrás de quem é abençoado. Os problemas também correm atrás de quem é amaldiçoado. Não adianta fugir deles. Eles vão te seguir aonde você for. Porque problemas não resolvidos, queridos, eles vão atrás de você. Amém? Então ele diz que nós não devemos fazer isso só porque os outros estão vendo, mas fazendo de coração. Fazendo com sinceridade, fazendo com verdade, fazendo isso, que agrada ao Senhor, a vontade de Deus, amém? E o 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Vocês já viram assim? Eu agora esqueci o nome daquele desenho. Homem, boa vontade, né? Tem que fazer isso, Gente, boa vontade. Isso é má vontade. Boa. Boa faz com alegria, boa faz com prazer, boa faz porque vai dar fruto, boa faz além do seu esforço, bom vai além do tempo.
Ah, Deus o livre, bateu o relógio lá, assim, já fica na fila, espera. Não deu o horário, já limpou tudo antes, tudo certinho, para não passar 1 minuto depois do ponto. Que eu saiba, o horário de trabalho ali, depois faz o resto, né? Não, mas não é assim. Vive no cronômetro de má vontade. Isso não é boa vontade. Fazendo isso como para quem? Para o patrão. Como ao Senhor. Fazendo de boa vontade como para Deus. E não por causa das pessoas. Não por causa dos homens. Não por causa do que alguém está vendo, não por causa que alguém vai te aplaudir, não porque você vai ser reconhecido, não porque você vai ganhar um título, não porque você vai ganhar um prêmio, não porque você vai ganhar um diploma. Faça porque agrada a Deus, isso é amor. Isso não é medo, isso é amor. Eu faço porque eu entendo, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu sei que é importante, eu faço porque isso vai dar resultado, eu sei porque isso vai reverberar em louvor e glória a Deus, eu faço porque eu sei que isso precisa ser feito e Deus vai se agradar. Não para agradar o fulano, o beltrano, o ciclano, mas porque é importante. Tem muita coisa que eu faço, queridos, que eu não queria fazer. Inclusive está aqui pregando. Que Deus vai levantar homens e mulheres de Deus nessa igreja para que eu não pregue tanto, em nome de Jesus, amém? Pode ser você. Se levantou. Mas começa, sabe onde? Servir não à vista dos homens. Servir de coração a Deus. Servir não porque quer alguma coisa. Servir porque você entende que não é para agradar ninguém, mas é para agradar o Senhor. Eu tive uma resistência enorme. E eu estava meditando, pensando, falei sobre isso essa semana, e às vezes Deus me traz uns flashes assim, né? De momentos da minha vida, e que eu fico pensando assim, né? Tá, mas como isso? Como aquilo? E depois a gente vai encaixando. Eu vejo que a nossa vida ela é que nem um quebra-cabeça, né? Tem umas peças que estão perdidas, daqui a pouco aparece. Tu não sabe onde é que está. Mas aí quando tu acerta no jogo, é aqui, agora está aqui o lugar dessa. E aconteceu assim comigo. Quando eu parei de teimar com Deus. Quando eu parei de dizer que eu não quero, quando eu parei de dizer para Deus, não é para mim, quando eu parei de dizer e teimar, e eu já pregava, eu servia, eu fazia lanche na cantina, eu estava dirigindo culto, eu estava pregando em culto, eu estava pregando em retiro, e eu estava fazendo tudo um pouco, servindo. Mas para quem? Nunca foi para agradar ninguém. Nunca foi. No começo, foi porque eu fui convidado. No começo, porque meus amigos estavam ali. No começo, a gente faz as coisas porque a gente às vezes tem um vínculo. E está tudo certo. Mas depois de um tempo, a gente vai conhecendo Deus individualmente. Depois de um tempo, a gente vai vendo quem Deus é para nós. Porque no começo, a gente reconhece Deus na vida do irmão. Né? É ou não é? Quantos vieram aqui porque viram algo diferente na vida de alguém? Levanta a mão aí. Viram alguma coisa na vida de alguém, não sabiam nem direito o que era, mas era Deus. E vieram parar na igreja. E aí porque teve ali um bom testemunho, porque teve uma boa vontade, porque de alguma maneira serviu, aí começou. Só que depois de um tempo ele viu que agora ele também tinha algo da parte de Deus sobre a vida dele. E ele começa a jornada dele. Ele começa a caminhada dele. E eu estava nesse momento da minha vida, e Deus, de fato, comigo, e abençoando e tudo, mas eu tinha algo que eu não aceitava. Tinha algo que eu dizia, eu não quero.
Tinha algo que eu dizia, não é para mim, eu não quero me submeter a isso. E essa é uma grande verdade. Porque a coisa que eu mais tinha medo, vocês querem saber? Sim ou não? Sim. Vocês são curiosos. A coisa que eu mais tinha medo, se porventura algum dia eu virasse um pastor, o apóstolo Neuci chegar e dizer assim para mim, irmão Ney, nós estamos com um campo ali Não. Ali em Canguçu. Sempre tinha em mente Canguçu. Porque ninguém queria Canguçu. Ninguém quer, inclusive, né? Senhor, me livra. E o irmão, quero convidar o irmão para ir para lá. Gente, eu sou obediente. Eu sei que eu ia ter que ir. E esse é um dos motivos que eu não queria esse negócio para mim. E tantas outras coisas que depois descobri quando virei. Amém? E que hoje não dá para voltar mais atrás. Amém? Amém. Mas não estou reclamando. Mas eu entendo que tudo tem o seu tempo. E eu atrasei tempo também. Porque foram... Estava fazendo as contas esse dia. Uns 6 anos ou mais. Que eu fiquei dizendo, não quero. Mas ao mesmo tempo estava servindo. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, tem muita gente que está dizendo não aí. Uma hora vai apertar. Tu pode ser inteligente e usar a minha experiência, né? É que eu não contei a parte ruim, né? Mas tem uma parte braba aí nessa história dos 6 anos, viu? Tu pode usar a minha experiência e de aceitar logo, ou tu pode ficar aí, tu e Deus se debatendo. Ele está tranquilo, só quero te avisar, tá? Porque o que ele tem para fazer, ele vai fazer, seja contigo ou não. Mas quem vai perder diga eu, é você. Amém? Então, assim, aceita logo. Para de enrolar. Amém? Dói menos, viu? Dói bem menos. Tá? Para alguém, né? Eu parei no 7, então vamos no 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, o que vai acontecer? Receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja você livre, quer seja você servo, quer seja livre. Essa palavra foi dada, na verdade, ela tem um cunho, está falando a respeito, né, de pessoas que servem, pessoas que trabalham, né? Mas nós podemos aplicar para todos nós, independente da área, seja no ministério, seja na vida pessoal, para tudo nós podemos aplicar. Porque todos nós fomos chamados a servir. Todos nós somos chamados a ser bênção um na vida dos outros. E muitas vezes a gente fica nesse negócio. Mas isso não é para mim, porque eu não sei o quê, porque eu não concordo com isso, porque isso eu não gosto. Se eu fosse fazer tudo que eu gosto, gente, só ia ficar em casa comendo camarão, né? Tomando refrigerante, Coca-Cola, bem bom. Mas não dá, não consigo nem pagar isso, né? Não tem como, é o que eu gosto, mas daí não dá. Então eu faço o que tem que fazer. Amém? Nós precisamos acordar sobre essas coisas. E eu vou ler o último texto e vou encerrar. João 12, 24, 26. A gente vai continuar essa palavra na semana que vem. João 12, 24 e 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, diga, eu sou o grão de trigo. Se você cair na terra e não morrer, você vai ficar sozinho. Mas se morrer,
vai vir muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E 26. Se alguém me serve, diz Jesus, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.